Paz do Senhor, irmãos. Amém? Essa lição ela está muito interessante, né? E como o primeiro tópico falava sobre a família e a responsabilidade, o segundo também tem o seu grau de responsabilidade, né? Ele vai nos falar sobre trabalho e vida fraterna. E aqui nos diz: o padrão bíblico de justiça vai além das obrigações legais, pois nos propõe a justa partilha e o proceder com dedicação para que possamos andar bem aos olhos de Deus. Vamos lá, o primeiro subtópico: a justiça e generosidade. Onde vemos em Provérbios 16:8, né? Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Nas nossas relações comerciais, vale lembrar que o fruto da injustiça será ilusão. E melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Então nós sabemos que isso acontece, né? Até mesmo, será que acontece com os cristãos? Ou só com os ímpios? Essa questão de ter lucro com injustiça. Nós sabemos que acontece também, né? Muitos cristãos se deixam enganar, né? Pela ilusão de tantas riquezas e começam a cometer injustiças para obter lucros. Nós vemos até mesmo um exemplo é a nossa política, né? Existe aquele pastor, aquele irmão, aquela pessoa que serve a Deus, que entra na política, ele tem bons pensamentos, né? Bons planos, né? Boas ideias, né? Ele chega lá, mas quando ele começa a se envolver, há algum tempo ele não consegue realmente se conter e começa a conviver conforme as atitudes daquelas pessoas, né? Se envolve e começa a se corromper juntamente com aqueles outros políticos daquela situação. E nós já vimos até, né? Muitas situações em que pastores recebendo propinas e foram filmados, colocando em bolsas, colocando no bolso do paletó e tudo isso aí, tudo já aconteceu. Então isso aqui nos vem lembrar isso, né? De que pessoas fazem essas coisas e nós não devemos praticar essas coisas. A palavra de Deus diz de não obter, né, grandes rendimentos com injustiça. E não é só nisso, em todas as áreas aqui nós vamos ver, em muitas áreas que fala. Quem nega, essa daqui é bem interessante, quem nega ao irmão o que lhe é justo, causa-lhe dano e pobreza. E tem uma palavra também na palavra de Deus, né, em Provérbios, que diz que se tu tens, né, se alguém vier te emprestar alguma coisa, e se tu tem, não diga para ele vir amanhã, porque quando a pessoa faz isso, ela já está pecando contra o Senhor. Você tem aquele objeto ali, irmão, me arranja alguma coisa aí, que o senhor pode me arranjar, eu estou passando na necessidade. Você tem, você diz: irmão, passa amanhã aqui em casa, amanhã a gente conversa. Então, quando você pratica isso, você diante de Deus está negando. É como se você fizesse parte daqueles que Jesus falou: quem dá, né, aos pequeninos, né, a mim também me dá, né? E continuando aqui, a justiça bíblica extrapola as obrigações e recomenda a generosidade, pois quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. O homem generoso entende que também recebeu além do que merecia e ao partilhar faz bem a si mesmo, pois as riquezas de nada aproveitam no dia da ira do Senhor. Então nós sabemos que existem muitas pessoas que elas têm muitos ganhos na sua vida e de modo justo, né? E por que elas não podem ajudar o seu próximo? A Bíblia diz que aquele que ajuda o seu próximo, aquele que ajuda o necessitado, ao pobre, no dia da sua aflição, o Senhor ouvirá, né? O Senhor ouvirá o seu pedido no dia da aflição, o Senhor o assistirá no dia da sua aflição. Então é muito bom quando nós agimos dessa maneira, quando nós vemos pessoas que necessitam e nós podendo ajudar,
nós os ajudamos. Isso agrada o coração de Deus. Continuando aqui diz: não há amor que não se compadeça. Aliás, o desprezo pelo pobre é um pecado. Então isso aqui já falou tudo, né? Então aquele que despreza o pobre, aquele que vê a pessoa necessitada, ela tem para lhe dar, mas ela não faz, então ela está desprezando o pobre, ela, né, está sem se compadecer, e isso desagrada a Deus. Aqui fala que, aliás, o desprezo pelo pobre é um pecado que insulta aquele que o criou, completando a frase. Então, quando nós desprezamos aquelas pessoas mais necessitadas do que nós, que não tem realmente o que comer até, nós estamos insultando o próprio Deus. Sejamos justos com o trabalhador e generosos com os necessitados. Quando partilhar, faça-o com discrição e disponibilidade, sem interesse em promover sua imagem pessoal. Isso aí nós vemos muito nas redes sociais, né? Muita gente quer engajamento, quer receber o like, quer, né, subir o seu engajamento ali nas redes sociais, e eles fazem aquelas doações para uma pessoa, eles filmam, né? Eles mostram o seu rosto, né? Eles querem ali também crescer, até mesmo para que eles tenham os seus próprios ganhos pelas redes sociais. Mas a palavra de Deus diz também que, da seguinte forma: não deixa a tua mão esquerda saber o que a tua mão direita faz. Então é isso. Não precisa você estar divulgando: eu ajudei aquele pobre coitado ali, eu vou tirar uma foto aqui, tirar um selfie, vou fazer um pequeno vídeo, vou mostrar nas redes sociais como eu sou um cara bom, sou um cara generoso. Mas não precisa, muitas vezes a gente não precisa nem que o homem nos veja fazer isso, porque o que nós recebemos não vem diretamente dos homens, né? Mas vem de Deus, que vê todas as coisas. Amém? E diz aqui: o justo não retém o que não lhe é devido, mas o cobiçoso desperdiça seus dias, desejando lucrar mais do que lhe cabe. Amém? Então, muitas vezes tem pessoas que existem coisas que não são suas, que não era para ele estar, né, tendo ali com ele, mas ele, como a palavra aqui diz, o cobiçoso, ele retém aquelas coisas, mas ele não retém para ajudar ninguém. Ele quer só desperdiçar, ele quer ganhar dinheiro para gastar com ele mesmo, ele não ajuda ninguém. Mas nós sabemos que existem muitas pessoas que fazem isso, né, que ajudam o seu próximo. Aqui mesmo na nossa congregação nós temos muitos irmãos que ajudam, né, aqueles necessitados, né, que tem a disponibilidade. Quando tem, aquele que muito tem, como lá em Coríntios nós aprendemos, tem que ajudar com mais. Aquele que tem pouco ajuda com pouco, mas que todos colaborem para que todos se ajudem, né, sejam ajudados também. O segundo subtópico nos fala sobre a honestidade e temor a Deus. Provérbios 16:11. Peso e balança justas pertencem ao Senhor. Obras suas são todos os pesos da bolsa. Isso aqui é uma coisa que eu me lembrei quando eu estava sentado ali, numa novela que passava, né? E tinha, quando o cara ia começar a comprar lá, o que ele fazia? Ele trocava os pesos. Ele tinha um peso lá que era o peso certo, e tinha uma outra bolsa lá que eram os pesos que eram, né, mais pesados e que roubavam as pessoas que iam lá. Se a pessoa ia comprar 1 quilo de alguma coisa, ele colocava aquele peso lá, e aquele peso dava somente 900 gramas, 800 gramas daquilo. Então eu ouvi disso aí e comparei com isso aqui, né? Porque aqui fala que peso e balança justo pertencem ao Senhor, obras suas são todos os pesos da bolsa. E a Bíblia fala que Deus, né, ele abomina a balança injusta. Quem promove a justiça sabe que o temor de Deus é mais valioso do que qualquer tesouro.
O lucro ou proveito ilícito ameaça também a tranquilidade familiar. Por isso o sábio prefere guardar as recompensas de Deus. Assim age o justo, cuja sabedoria vale mais que o dinheiro, pois não se afasta de Deus em nome de um negócio ou um convite lucrativo. Então aquele que é justo, ele não se afasta de Deus e vai procurar, né? Por exemplo, como eu falei no início, receber propina para se dar bem, para enriquecer. Não vai fazer coisas ilícitas. Olha, irmão, bora ali, bora comprar isso aqui, ó. A gente comprando, se não for ali que o cara não dá nota fiscal, ele não dá nota fiscal, mas sai mais barato. Aí o outro pode dizer: não, irmão, mas vamos comprar lá com o rapaz, que a gente pega a nota fiscal e mostra tudo direitinho o que está acontecendo. Né? Existem pessoas que querem levar para esse lado, ter o benefício, né, injusto para a sua vida, mas vai desagradar ao Senhor. Pois esse é o caminho para a soberba. Soberbo é quem se sente protegido por seus altos cargos, por seu nível de escolaridade, por seu patrimônio, como se fosse a sua cidade forte, a ponto de praticar fraudes e subornos e de rejeitar os pobres, esquecendo-se que Deus defenderá os necessitados, tirará a vida aos que os despojam, jamais se esquecerá dos desamparados. Então nós vemos aqui que essas pessoas soberbas, elas fazem essas coisas só para que ela se sinta bem e para que ela se enriqueça e para que ela ajude a si mesma e a sua família, né, guardando os seus lucros sem olhar para aqueles que necessitam. E Deus, né, como fala aqui, tirará a vida aos que o despojam, jamais se esquecerá dos desamparados, e Ele defenderá também, né? Então nós devemos aprender aqui com essa palavra que nós devemos ajudar aqueles que são mais necessitados que nós. O terceiro subtópico é dedicação e amor ao trabalho. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca isso o incita. Isso aqui é bem interessante, né? O que quer dizer isso aqui? Por que nós trabalhamos? Porque nós sentimos fome e nós temos que ganhar o nosso dinheiro através do trabalho para comprar o nosso alimento. Então é isso que diz a palavra. E aqui diz aqui: o sábio é diligente, zeloso, dedicado e bem disposto, pois a Bíblia diz que um preguiçoso se torna um problema para o seu superior, algo semelhante aos danos da fumaça nos olhos. Então os irmãos que têm os seus empregados, né, ou pessoas que trabalham, né, sendo seus subordinados, sabe que aquelas pessoas que trabalham com preguiça, então aquele, né, o enrolão, né, como fala, né, ele traz somente prejuízo. Então ele vai ser como uma fumaça nos olhos, né, do seu patrão ou daquele que é o seu superior. Ele vai trazer ardência nos olhos, e isso é muito, né, desagradável, né? O cristão não deve ser assim. Quando nós que somos cristãos temos um emprego, nós devemos ser dedicados, né, mostrar o nosso empenho, a nossa dedicação, né, o nosso servir com amor aos nossos patrões, né, sem ter fraude alguma nas suas horas extras, ou chegar atrasado, ou tem que chegar atrasado, né, sempre chegar atrasado, dando prejuízo para a empresa do seu patrão. E isso aqui é um dos grandes ensinamentos da palavra de Deus, e Deus também sempre se agradará disso. Em qualquer atividade, o cristão deve ser zeloso, pois o que lavra sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás das coisas vãs é como um sonolento. O que está desperto come o seu próprio pão. O que se esforça todos os dias com dedicação, pois sabe que o bem precioso do homem é ser diligente.
Diligente, como nós lemos lá em cima, é aquela pessoa que se dedica, né? Aquela pessoa que toma iniciativa, aquela pessoa que está pronta, né, a atender. Essas são as pessoas diligentes. Então, tanto no trabalho, né, da dedicação do trabalho, né, do amor ao trabalho, a pessoa deve ser assim. Nada de ir se escorando um no outro. Até mesmo isso acontece de aquelas pessoas dizem: olha só, aquele ali diz que é crente, mas o bicho é enrolado, né? A gente quer trabalhar, ele quer estar sempre nas costas dos outros. E isso fica muito mal, né? E para Deus até muito mais ainda, que ele se desagrada, né? E fica triste com o tipo de pessoa que faz essa atitude. Aí aqui vai falar sobre o preguiçoso. O preguiçoso tem sempre uma estratégia para conseguir sucesso fácil, mas o sábio espera em Deus os frutos do seu trabalho. Isso aqui é uma verdade, né? Muitas pessoas preguiçosas que realmente não gostam de trabalhar, ou, né, que é tudo fácil. Não, agora dessa maneira, agora fazer de outro jeito, calma aí. E aquela lábia. Mas a palavra de Deus diz que um sábio, ele espera em Deus os frutos do seu trabalho. Tudo que ele faz, tudo que ele procura fazer, tudo que ele se dedica a fazer, ele terá, né, os seus frutos para colher diante de Deus, que o dará. Às vezes algumas decisões parecem favorecer o perverso, mas Deus julgará tal injustiça, pois ele abomina a balança com pesos desiguais, como nós falamos lá no começo. Sejamos empenhados e nunca fraudulentos nos estudos. Fraudulentos estudos que é uma palavra bem pesada para nós, né? Ou no trabalho, no controle do orçamento doméstico ou da folha de pagamento, no cumprimento da jornada de trabalho e no pagamento de impostos. Então aqui ele fala para o empregado, ele fala para o patrão, né? Ele fala para a pessoa do lar, né? Ele está falando aqui para todas as pessoas que não deve haver fraude em todas as coisas. Para o estudante também, aquela famosa colinha básica, né? Com o tempo a gente vai aprender que isso aí é errado, que não agrada ao Senhor, né? Aquele, como nós sabemos, que nós conhecemos, aquele jeitinho brasileiro, né, de querer ter vantagem em todas as coisas. Isso não deve ser uma atitude de nós cristãos, né? E também aqui fala sobre o patrão, não, né, ser fraudulento em não pagar corretamente seus empregados, né? Se deve, aqui como fala na sua folha de pagamento, se deve hora extra, se deve qualquer abono para ele, tem que ser feito, porque mesmo o Senhor vai cobrar, cedo ou tarde ele vai cobrar a respeito disso. E aqui nos fala no cumprimento do pagamento da jornada de trabalho e no pagamento de impostos. E eu tenho um exemplo muito bom a respeito disso. Quando trabalhei aqui na Bemol, todo mês tem uma reunião que eles fazem lá, e eles mostram, é a única empresa que eu trabalhei que eles mostram tudo o que aconteceu na empresa, os ganhos, os gastos, o que saiu, o que ficou, o que está pendente, eles mostram tudo. E aqui na Receita Federal do Amazonas é a única empresa que paga corretamente os seus impostos, porque eles têm também um ensinamento bíblico, né? Nós sabemos que os donos da Bemol, eles são judeus, então eles procuram corretamente obedecer a palavra de Deus, e eles fazem, né? E eles pagam os seus impostos corretamente, e eles mandam os seus dízimos também corretamente todo ano lá para Israel. E é por isso que essa empresa cresce, todos os anos cresce cada dia mais, porque eles louvam ao Senhor com tudo isso que eles fazem, né? Coisas que agradam a Deus. Amém? E até aqui
a minha parte nessa lição do segundo subtópico.